Esse é o Broncas da Cidade. E no comando, o apresentador que não tem papa na língua e fala na bucha. Como vai, Sérgio França? Olá, meus amigos de todo o Brasil, muito obrigado sempre pelo carinho de sua audiência, muito obrigado aos estados que cortam assistindo Broncas da Cidade, a você no estado do Pará, a você no Maranhão, estado do Maranhão, muito obrigado, aos amigos do Tocantins, muito obrigado sempre, a você do Mato Grosso, a você em Goiás, as mais de 100 emissoras pelo Nordeste através da agência PE de Rádios, o jornalista Adriano Roberto à frente para todo o Nordeste, também a capital Recife, no estado de Pernambuco e a você da internet. Daqui a pouco tem a história de que a polícia militar estourou em Ji-Paraná, Rondônia. Traficantes preparavam para fazer a inauguração de uma boca de fumo, mas esqueceram que a polícia também foi convidada. A polícia chegou e os elementos estão todos na cadeia. Daqui a pouco os detalhes aqui no Broncas da Cidade. Eu vou direto para Brasília. Momento de tensão. As últimas notícias acontecendo em Brasília. O que de fato vem acontecendo? Eu vou para um dos mais atuantes deputados federais do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, em Brasília. Ele é o deputado Carlos Jordi. Ele é bravo, luta pela cidadania do povo brasileiro. Deputado, seja muito bem-vindo ao Broncas da Cidade, deputado. Eu que agradeço todo o carinho de vocês aí, Sérgio. Quando me chamaram para essa entrevista, não pensei duas vezes. Quando nós temos uma imprensa como vocês, que como você mesmo disse, é verde e amarela, nós temos a total disposição para poder estar falando a respeito do governo, do nosso trabalho em Brasília, que é um trabalho em prol do Brasil. Então, quando vocês colocam à disposição para poder estar noticiando o que nós fazemos, é um trabalho também em prol do Brasil. Deputado, eu que agradeço a deferência e eu sou sempre um cara muito feliz, que eu costumo dizer, o senhor, por exemplo, quando sai de dentro da tribuna, tem lá 50 repórteres no mínimo, de jornais, rádios do Brasil e do mundo todo, e o senhor nos dá essa atenção. Eu fico muito feliz, que são amigos como o senhor que ajudam o crescimento do Broncas da Cidade. Deputado, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, acenou positivo para o impeachment do governador do Rio, Whitson. O senhor acredita que o impeachment do governador acontece? O seu colega também, o deputado federal Ottoni de Paula, diz que está contando os dias para a prisão do governador. Assim como o deputado, o Brasil também torce pela prisão do governador Whitson. O senhor acredita que o Whitson será preso, deputado? Olha, eu não tenho dúvidas disso. Esses dias eu falava que o Rio de Janeiro, há alguns anos, ele tem uma sequência de governadores que foram desastrosos para o nosso estado. Governadores como o Brizola, que foi aquele responsável para que as facções elas aumentassem nas comunidades, porque não permitia que a polícia subisse. Tivemos Sérgio Cabral, que saqueou os cofres do estado, Pezão, que deu continuidade a esse esquema criminoso, diversos outros, Garotinho, mas nenhum é tão ruim quanto o Witzel. Witzel é o pior governador de todos os tempos. Ele só não vai ser tão corrosivo, só não vai ser tão prejudicial ao estado do Rio, porque ele não vai nem terminar esse mandato. E aí podem alegar, olha aí, mais um vazamento, alegaram que a Carla Zambelli, ela teria vazado uma operação da PF que fez busca e apreensão lá na residência do governador. Não houve em nenhum momento vazamento, é uma dedução lógica, assim como eu estou fazendo aqui, uma dedução lógica. Isso qualquer pessoa que tenha um mínimo de entendimento, não da política, mas de leis e que tenha bom senso, sabe que o governador, ele continua operando esquemas criminosos que vem desde a época do Cabral. Inclusive, quem era um dos maiores parceiros do Cabral, Mário Peixoto foi o financiador de campanha do Witzel. Nos debates durante as eleições de governador, Romário e Eduardo Paes perguntaram ao Witzel a respeito de Mário Peixoto qual era o envolvimento dele, e falaram que ele estava sendo financiado pelo Mário Peixoto, e ele desconversaram, mas não queria responder. E Mário Peixoto, que é um dos maiores prestadores de serviço da saúde no Rio de Janeiro, continuou prestando serviço para o governo Witzel. E ele foi preso recentemente, num esquema de superfaturamento, Eu sempre digo o seguinte,
roubar dinheiro da saúde é um crime absurdo. Absurdo, porque você comete genocídio. Você mata pessoas nas filas de hospitais. Roubar dinheiro da saúde é um crime assim que deveria ser hediondo. Mas roubar dinheiro da saúde no momento da pandemia, isso aí não tem perdão, tem lugar garantido no colo do capeta. E o que está acontecendo no governo Witzel aqui é exatamente isso. Práticas criminosas com o Mário Peixoto, esquemas acontecendo. Inclusive, o governador, ele fez uma revogação de uma desqualificação de uma empresa do Mário Peixoto. A empresa tinha sido desqualificada ano passado para prestar serviço da saúde. Quando começou a pandemia, sem dar nenhuma explicação, sem ter nenhuma motivação, a não ser uma motivação pessoal, ele revogou essa desqualificação para que a empresa pudesse prestar serviço novamente, e a empresa estava fazendo superfaturamentos aqui no estado do Rio. O governador Witzel, eu sempre falo, eu não tenho problema algum, tá? Eu não sou uma pessoa fogueira nem de gostar de fazer ataques, mas com relação a ele, que é um traidor, que traiu o presidente da República, que surfou na onda Bolsonaro, ninguém o conhecia, foi eleito sendo papagaio de pirata do Flávio Bolsonaro, pregando que seria uma nova política, uma política de moral, uma política tratando com seriedade o estado do Rio, fazendo novas práticas e não essas práticas absurdas. E após trair o presidente, ganhou um conhecimento aí notório de ser essa farsa que ele é, de operando todos esses tipos de esquemas criminosos. Eu tenho prazer em bater nesse cidadão que não merece estar à frente do estado do Rio de Janeiro. Espero que em breve nós possamos ter um governador sério, alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, que trate com seriedade a coisa pública. E eu peço muito que esse voto que deram para o Witzel, que as pessoas estão tão arrependidas, que sirva de exemplo para que nós não coloquemos mais pessoas como ele à frente de um cargo tão importante como é de governador do estado. Inclusive, deputado, esse será o 4º governador do Rio de Janeiro preso. Se eu não me engano, o primeiro teve o Pezão, o Garotinho, depois a garotinha lá, a Rosane, e agora esse é o 5º governador do estado do Rio de Janeiro preso por roubo. O que está acontecendo, deputado? Pois é, e você vê o seguinte, o pessoal até fala brincadeira, fala assim, todo mundo tenta, mas só o Rio de Janeiro é penta, porque foram tantos governadores presos e agora o Witzel também vai ser preso. E aí, volto a falar, não é nenhum vazamento não, até porque anteontem foi noticiado pela grande mídia que o próprio governador, que não está passando nem sinal de Wi-Fi, ele impetrou um habeas corpus. Para quem não sabe, habeas corpus é um salvo-conduto, é um instrumento jurídico constitucional para não ser preso. Ele impetrou no STJ um habeas corpus preventivo para ele não ser preso. E foi negado pelo STJ. Então ele sabe que o cerco está fechando, que ele é questão de tempo para que haja a prisão dele. E, sinceramente, assim, é triste, nós vemos mais um governador preso, mas assim, a justiça tem que ser feita. A justiça tem que ser feita. Eu acho que mais triste ainda é termos um corrupto na cadeira do Estado promovendo todos esses esquemas aí e não podemos fazer nada. É sinal que a justiça está sendo feita e esperamos que futuramente, no futuro bem próximo, tenhamos um governador assim da qualidade do que o Rio merece. Deputado, o senhor acredita que outros governadores e prefeitos do Brasil que andaram colocando o dinheiro desviando dinheiro público nesse período de pandemia, o senhor acredita na possibilidade de outros prefeitos e governadores pelo estado do Brasil, pelo Brasil, serem presos por esses dias aí, deputado? Olha, eu acredito que sim. Eu não sei muito a respeito de como está a situação em outros estados, a não ser pelas questões que são trazidas através da mídia, da imprensa. Nós sabemos que alguns estados estão numa situação muito preocupante, né? São Paulo, no Pará também, né? Mas no Rio de Janeiro eu tenho muito mais informações porque, obviamente, é o meu estado onde eu vivo. Mas nós já ouvimos muitas questões assim, muito preocupantes. Nós vemos assim, listas
dos estados com maior transparência. E nós vemos lá que o Pará, Rio de Janeiro e São Paulo são as últimas colocações. Transparência durante a pandemia, nesses contratos emergenciais, né, que nós sabemos que, como existe uma pandemia, as licitações são suspensas e todos os contratos ocorrem de forma emergencial, né, que acaba sendo, muitas vezes, a porta de entrada para a bandidagem cometer esses ilícitos, fazendo desvios de dinheiro na época de uma pandemia, dinheiro da saúde. Então eu acredito assim, que as investigações elas estão ocorrendo. A PGR ela já tinha feito uma representação para o STJ recentemente, para que 5 estados fossem investigados. Dentre eles está Rio de Janeiro, Amazonas, São Paulo, se eu não me engano também o Pará, e não me recordo, mas tem outros. Será que é Pernambuco? Estão sendo investigados. Eu acredito que tem muita água para rolar. O Covidão, né, como nós estávamos falando, né, que teve até um outro nome batizado, mas o Covidão é um nome popular para essas investigações que a Polícia Federal vai operar para poder estar puxando essas pontas soltas que estão acontecendo nesse momento, né? Muitos crimes de peculato, muitos crimes de corrupção ativa, passiva, fraude de licitação, desvios na saúde, que vão ser investigados. Eu acho que muita gente vai ser presa e muita gente vai ter que repor o erário. Eu fico muito feliz e acredito nisso. Eu tenho uma série de perguntas para fazer para o senhor e eu não queria atrapalhar o seu tempo aí em Brasília. Deputado Carlos Jordi, como fica a questão do uso da hidrocloroquina? A OMS havia retomado os testes para o combate da Covid-19, aí vem uma revista científica, a The Lancet, se não me engano, desfaz tudo o que havia publicado em favor do uso da cloroquina e coloca em dúvida o estudo. Com esse posicionamento, o governo federal vai desautorizar o uso da cloroquina, deputado Carlos Jordi? Na verdade, a revista ela havia feito uma publicação, se eu não me engano, foi no último dia 22, em que ela desmerecia o uso da cloroquina, dizia que os testes com humanos eles estavam tendo uma alta taxa de letalidade, que eles mostravam que não havia nenhuma conclusão científica de forma que pudesse estar gerando melhores resultados no combate ao coronavírus. A revista, se eu não me engano, é The Lancet, alguma coisa assim. Mas enfim, e o que acontece é que recentemente alguns pesquisadores críticos dessa pesquisa, eles elaboraram uma lista de longos problemas que observaram nessa pesquisa deles, que foram feitas. Inconsistência nas doses administradas, que eles mostraram que elas foram feitas, por exemplo, na Austrália. Foram feitas somente na Austrália. E utilizaram ali 5 funcionários somente. E também houve também aquela questão que já havia sido feita também aqui no Brasil, se eu não me engano foi no estado do Amazonas, em que eles utilizaram a dosagem uma dosagem muito maior, uma superdosagem, em pacientes que já estavam num estado muito avançado da cloroquina. E que, na verdade, o que tem se falado há muito tempo, alguns pesquisadores, alguns cientistas que são favoráveis ao uso da hidroxicloroquina, é que ele deve ser utilizado em doses menores, eu não me lembro agora qual é a dose, mas é uma dose menor, e também em estados iniciais. Então, essa pesquisa ela foi um verdadeiro desserviço que foi feito à humanidade, porque atrasou muito as pesquisas que estavam sendo feitas no sentido de buscar um tratamento mais efetivo no combate ao coronavírus. O governo brasileiro jamais deixou de apoiar o uso da hidroxicloroquina. Jair Bolsonaro é um dos primeiros e mais fervorosos defensores da hidroxicloroquina. E eu acredito sim que a hidroxicloroquina ela deve ser estimulada nesse momento, até porque é um medicamento que até hoje, desde que iniciou a pandemia, que observou-se maiores resultados. Então nós não podemos pensar que, olha, não, já porque não tem nenhum resultado efetivo, a gente nunca vai conseguir um resultado efetivo num período como esse que nós estamos vivendo, em que pessoas estão morrendo, num tempo hábil. Nós temos que realmente utilizar remédios como esse e aí ver se vão ter uma diminuição, se vai haver uma diminuição de letalidades e também de pessoas sendo curadas.
o avanço das pessoas sendo curadas com o uso da hidroxicloroquina. Eu acredito que o governo está no caminho certo, assim como agora a OMS finalmente fez uma meia-culpa e vai fazer com que haja uma autorização, você pode dizer assim, nos protocolos para voltar a utilizar a hidroxicloroquina. Deputado, nem tudo é notícia ruim, né? A gente sabe, eu entendo o governo federal, e sempre brigou com a questão do hidroxicloroquina, né? Agora, os testes de vacina de Oxford contra a Covid já tem mais aí de 2.000 brasileiros envolvidos. A boa notícia é que o Brasil será o país fora do Reino Unido a começar o teste de imunização contra o Covid. O Brasil conseguiu como isso diante de tantos e tantos países poderosos no mundo? O nosso país veio ser beneficiado. Como é que conseguimos essa façanha, deputado? Na verdade, eu acho que todo país que esteja realmente engajado em fazer uma busca por esse tratamento, uma busca pela vacina, que tenha contribuído de forma séria, como tem feito o governo brasileiro, ele vai estar sempre sendo incluído em pesquisas e também em efetivos tratamentos como esse que está sendo realizado, aí, como você disse, da vacina do Covid. Eu até noticiei isso nas minhas redes sociais, acho que foi ontem, falando a respeito disso, que assim, é empolgante. Nós vemos que o Brasil ele está sendo inserido nesse momento num tratamento, né? Na verdade não nem um tratamento, é a busca para vacina, para cura. E eu acho assim que vai ser muito importante para o Brasil, sua imagem no exterior, sabermos que contribuímos para o avanço da cura do Covid. Jornalista Adriano Roberto. Carlos Jordi, deputado. O Nordeste está ligado aqui agora através da agência PE de rádio. Estamos transmitindo para todo o Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí. Também estamos com a Bahia e Alagoas, através de várias emissoras que estão nos transmitindo lá. Deputado, eu queria saber o seguinte, com relação a esse projeto que está lá no Ministério do Meio Ambiente, é um programa, né, na verdade, Frente Brasil da Recuperação Energética de Resíduos. Olha, é uma coisa que realmente a gente está pensando lá na frente e sonhando, né, porque temos vários municípios em todos os lugares aqui do Brasil, principalmente aqui no Nordeste, que não tratam o lixo do jeito que deveriam tratar. Primeiro tentaram entrar com uma legislação que fizesse com que as prefeituras tratassem o lixo no aterro sanitário, mas nem todas as prefeituras têm isso, tem lixão. E aí a gente quer saber um pouco mais desse programa que o Ministério do Meio Ambiente quer fazer, né, através do ministro Ricardo Salles, para todo o Brasil. Não, é uma ótima notícia. Eu sempre digo que o ministro Ricardo Salles é uma das grandes referências de meio ambiente que não tem esse apelo militante, né? Aquela coisa militante de esquerda que utiliza a bandeira do verde, a bandeira do meio ambiente, muitas vezes para poder causar entraves burocráticos e impedir o progresso de um país. O ministro Ricardo Salles, ele é um cara que ele tem uma visão muito boa do meio ambiente e entendendo que é preciso preservar o meio ambiente, mas também progredir, fazer todo o progresso econômico de um país. E ele tem se mostrado uma pessoa muito hábil nesse sentido aí. Inclusive eu falava com ele esses dias sobre esse projeto e inclusive ele me falou de um outro projeto também, muito importante, que eu já até falei com os responsáveis dessa empresa, que eles estão querendo mostrar os testes pra gente, que eu já conheci um pouco da empresa, se não me engano fica em Itajaí, mas eu já pesquisei e falei com eles por telefone, que é uma empresa que transforma lixo em petróleo. Algo assim que pode revolucionar, realmente revolucionar a questão da energia do Brasil e fazer também o Brasil se tornar uma referência mundial. E
Nós estamos aguardando a pandemia passar, né? Nesse momento agora que começa a ter um certo relaxamento de lockdown, estamos vendo assim as operações sendo retomadas, as atividades sendo retomadas. Assim que puder, eu já até falei com o ministro, ele falou que acabando a pandemia ou dando uma relaxada um pouco maior no lockdown, estaríamos indo até Itajaí para conversar com esse pessoal para entender um pouco melhor, porque vai ser um grande avanço para o Brasil. Deputado, só uma última pergunta, não abusando do seu tempo, que inclusive essa é uma bomba que aconteceu na sexta-feira. Eu queria que o senhor falasse para a gente, para encerrar, a respeito da PL 2630/20, né? Eu queria perguntar para o senhor sobre a volta da censura no Brasil ou uma forma de tentar enfraquecer as redes sociais do presidente Bolsonaro e inventar essa história de fake news. E por falar em fake news, há uma bomba desde sexta-feira de que assessores da deputada Joyce Hasselmann, não sei nem falar o nome dessa mulher, e nem quero. Para mim, falar no nome dessa mulher tem que bater 3 vezes na boca. Ela seria... Os assessores dizem que ela seria responsável, obrigava os assessores a passar fake news. É isso, deputado? É verdade. Olha, na verdade, o que eu sempre digo é o seguinte: todas essas tentativas de criminalizar fake news, de criar um aparato estatal através de uma legislação, para poder estar fazendo uma espécie de Ministério da Verdade que nos remete ao livro 1984, né, em que existe um aparato do Estado que define o que é notícia falsa e o que é notícia verdadeira. Isso é um grande absurdo, é um caminho muito perigoso que a gente caminha. É um caminho para uma censura, para uma ditadura. Porque o que nós observamos hoje em dia é que as redes sociais, elas têm, as redes, né, Facebook, Instagram, Twitter, elas são majoritariamente de uma visão mais progressista, muito mais, na verdade, uma visão esquerdista mesmo, em que você observa que o ódio do bem, por exemplo, ele é permitido, né? Você vê as pessoas fazendo chacota com a figura do presidente da República. Um travesti esses dias postou uma foto com a cabeça arrancada do presidente, fazendo muitas vezes fake news a respeito do presidente. Tudo isso você denuncia e é tido como não violação dos padrões da rede social. Mas aí quando você faz, de repente, críticas ao feminismo, críticas ao aborto, críticas a gênero, críticas ao movimento LGBT, isso é tido como discurso de ódio. E aí páginas são derrubadas, páginas são censuradas, a postagem é derrubada. Então é muito perigoso nós consolidarmos um aparato para definição do que é fake news. Eu já fui vítima de fake news, já existem dispositivos legais para tratar disso. Lá existe, por exemplo, os dispositivos do Código Penal que tratam da calúnia, da difamação, da injúria. As pessoas que, num caso concreto, observam que há ali uma notícia falsa no seu respeito, elas podem recorrer a isso. O que nós temos que cobrar é que esses dispositivos eles sejam aplicados com seriedade, que realmente essas pessoas que fazem notícias falsas, fazem difamações, calúnias, elas possam responder por isso. E não criar um aparato que pode ser utilizado ao bel prazer de quem estiver no poder, ou ao bel prazer de quem for fazer o controle. E podendo estar fazendo uma seleção, uma seletividade política e ideológica do que é uma notícia falsa ou uma notícia verdadeira. Então, esse projeto aí realmente era um absurdo, o senador retirou de pauta, eu espero que ele não seja pautado, mas assim como tudo que está acontecendo com relação a essa coisa de fake news no Brasil hoje, que é a CPMI das fake news, do qual eu faço parte lá, na defesa do governo, e esse inquérito das fake news que é um absurdo, inconstitucional, um inquérito que não tem previsão constitucional, não tem previsão no nosso Código do Processo Penal. Porque o inquérito ele é instaurado por quem? Pela Polícia Judiciária ou pelo Ministério Público, que são as partes da persecução penal. O Judiciário não pode instaurar de ofício o inquérito. Ele pode, num caso que já haja uma investigação em curso, ele pode mandar diligências para produzir mais provas e assim fazer um conjunto probatório mais sólido para fazer a sua sentença. No caso, o STF ele instaurou de ofício
um inquérito, isso é uma anomalia jurídica. E eles se apegaram ao quê? Um dispositivo do regimento interno que fala que quando houver crimes sendo cometidos na sede do STF que atentem contra a vida dos ministros, aí nesse caso eles poderiam instaurar um inquérito, ou seja, eles instauraram um inquérito que tem um objetivo, que é crimes cometidos na sede do STF contra a vida dos ministros, para poder fazer um inquérito que fala de fake news, para poder fazer perseguições contra quem? Contra os aliados do presidente Bolsonaro, contra deputados bolsonaristas, contra pessoas que fazem críticas ao STF. E eles se basearam em quê para fazer a instauração desse inquérito? No depoimento da senhora Joyce Hoffmann. Essa pessoa que era aliada do governo, uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, pessoa é extremamente egocêntrica, que quando viu que os seus planos não seriam atendidos pelo presidente, que os planos dela eram maiores do que o do presidente, na visão dela, e não seriam atendidos, ela rompeu com o governo e veio com essa narrativa mentirosa de gabinete do ódio, cara, uma grande mentira, está utilizando o aparato estatal para poder estar fazendo teatro contra o governo. E hoje, aliás, na sexta-feira, nós vimos essa denúncia foi feita por alguns veículos de comunicação em que assessores da Joyce, que saíram do gabinete, eles deram entrevista falando a respeito disso, que ela coagia esses assessores para que eles fizessem perfis fakes e ataques contra o presidente e seus aliados, deputados bolsonaristas e tudo mais. Eles deram áudios dessa senhora que diz que estava sendo vítima de ataques do gabinete do ódio, que condena as fake news, ela mandando o seu grupo fazer 5 perfis cada um em cada rede social para atacar a Bia Kicis, a Carla Zambelli, mandando fazer hashtag atacando a Bia, chamando Bia de sórdida. Essa pessoa que não tem credibilidade alguma, o depoimento dela que deu ensejo a esse inquérito e a CPMI das fake news. Então tudo isso é inválido, eu acho que tem que ser arquivado esse inquérito, isso é óbvio, e mais do que isso, ela tem que ser responsabilizada por denunciação caluniosa, porque o que ela cometeu é um crime grave, utilizou o aparato estatal para abrir um processo contra apoiadores do presidente, contra pessoas que usam da democracia, da liberdade de expressão para fazer suas críticas, dizendo que eles estariam cometendo crime quando ela sabia que eram inocentes. Ela tem que responder por esse crime. Deputado, eu tenho tantas perguntas para fazer para o senhor, eu já estou com o tempo batido e a rede está me chamando para o comercial. Eu posso voltar a chamar o senhor essa semana de novo? Foi muito bom ter o senhor aqui, nos trazendo com exclusividade, para o senhor falar da Antifa, né, daquela coisa do terrorismo que estão proporcionando aos brasileiros, um monte de traficante junto com um bocado de vagabundo agredindo o Brasil. Só para a gente encerrar, o presidente disse que as forças policiais, inclusive se precisar também o Exército, está pronto para descer a borracha nesses vagabundos, né, deputado? Sim. Ele falou e eu concordo totalmente. Inclusive, eu e o deputado Daniel Silveira apresentamos aí na última semana, um projeto de lei para poder criminalizar esses grupos que dizem que lutam por democracia e que, nesse escudo de lutar por democracia, quebram bancos, quebram patrimônio público-privado, fazem agressões, entram em confronto com a PM, vão em clara posição de confronto nas ruas, fazem todo tipo de depredação e vandalismo possível, queimam a bandeira do Brasil. Se você entrar na lei antiterrorismo, tá? O pessoal que não tem acesso aí, eu não me lembro o número, mas entra no Google e só colocar lei antiterrorismo, vocês vão ver lá que existem diversas condutas que são consideradas terroristas. E vocês vão ver que daquelas condutas, muitas delas estão sendo as condutas que são praticadas por esses grupos que dizem que lutam por democracia. Grupos que têm cunho político que estão sendo utilizados por setores, partidos de esquerda para poder estar atacando o governo, para fazer uma guerra civil no Brasil. Então essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Só que ali existem os tipos de grupos, instituições que podem responder por aqueles crimes que estão na lei. E ali você não vai encontrar
nenhum tipo de grupo semelhante ao Antifa. Então, nós colocamos ali, agora fizemos um projeto para que seja instalado ali o grupo dos Antifas que podem ser responsabilizados também por terrorismo, além de torcidas organizadas, todo grupo que promovam esse tipo de atos que são considerados terroristas. E o presidente está muito certo, tem que realmente, quem quer tocar fogo no Brasil, quem quer causar vandalismo e caos, tem que sofrer repressão, sim. Deputado Carlos Jordi, parabéns, aplaudo o deputado, brilhante parlamentar, lutando pelo direito dos brasileiros e do nosso povo. Muito obrigado e que o senhor tenha aí um bom começo de semana, continue com essa garra lutando pelo povo do Brasil e conte com Broncas da Cidade. Nós estamos a favor do país. Eu amo a pátria acima de tudo. Parabéns, mande um abraço aí ao Bolsonaro, ao Eduardo, ao Flávio, ao Carlos Bolsonaro, a família que faz o diferencial no Brasil. Muito obrigado, deputado Carlos Jordi. Tamo junto, obrigado, um abração para todo o Pará. E um grande abraço a esse estado maravilhoso, também o Rio de Janeiro, que continua lindo. Um abraço, deputado, e um bom dia para o senhor. Bom dia. Vamos rapidamente no intervalo. Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Roda! Estamos apresentando Broncas da Cidade, com Sérgio França.